E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast História de um Crime. E vamos seguindo com 2 episódios por semana. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o caso das irmãs Yoshifusa. Esse caso, ele ocorreu em Mogi das Cruzes e na data do fato, a Renata de Cássia Yoshifusa tinha 21 anos e a sua irmã, Roberta Yuri Yoshifusa, tinha 16 anos. Segundo o pai das meninas, o Sr. Nelson Yoshifusa, as irmãs eram muito educadas. A Renata, que é a filha mais velha, ela tinha o sonho de ser juíza e na época ela já cursava direito e trabalhava de auxiliar de juiz do fórum. Já a sua outra filha mais nova, ela ainda não sabia qual formação ela gostaria para o futuro, mas ela já estudava para fazer um futuro vestibular. E no dia 11 de novembro de 2011, a mãe das meninas, a dona Rita, ela ligou para um rapaz chamado Antônio Carlos Rodrigues, também conhecido como Tartaruga, e pediu para que ele fosse na casa deles fazer reparo de pintura, porque a casa ela estava à venda, e eles queriam deixar a casa toda arrumada para evitar dor de cabeça na hora da venda. E ela também pediu para que, quando ele terminasse, ele ficasse na casa com as meninas, porque elas iam ficar sozinhas, porque a Rita e o seu marido, eles iam na imobiliária resolver alguns assuntos. E que quando ela voltasse, ela ia levar o Tartaruga na faculdade, porque de noite ele cursava engenharia. E esse Tartaruga, ele já tinha um vínculo com a família há cerca de 15 anos, porque ele trabalhou na oficina do Nelson, que é o pai das meninas, e a partir dali eles criaram uma amizade, e eles começaram a tratar o Tartaruga como se ele fosse um filho. E depois de um tempo lá na imobiliária, o casal retornou para casa. Só que cada um foi em um carro, e a Rita ela teve que passar em um posto de gasolina para abastecer. Então o Nelson ele já quis ir direto para casa. E quando ele chegou em casa, ele se deparou com o Tartaruga cheio de sangue e com o celular na mão ligando para a polícia. E naquela hora, o Nelson simplesmente não entendeu nada que estava acontecendo. E ele perguntou se ele tinha caído da escada ou algo do tipo, porque ele estava fazendo serviço de pintura. E o Tartaruga estava assustado e ele simplesmente disse: "Vai ver as suas filhas." E quando ele entrou na casa, ele viu o sangue espalhado por todos os lados. E a maior quantidade vinha da cozinha. E quando ele se aproximou de lá, ele se deparou com as suas 2 filhas esfaqueadas, uma no chão da cozinha e a outra em cima da mesa. E naquele momento Nelson ficou desesperado. Ele começou a gritar pela perda das suas filhas. E foi quando um vizinho ele começou a ouvir os gritos do Nelson. E ele chegou a falar que os vidros da casa começaram a tremer com o barulho dos gritos. E ele correu para a casa do seu Nelson e chegando lá ele chamou a ambulância e a polícia. Depois do Nelson ter visto toda aquela cena, ele resolveu ligar para um amigo dele, que é um delegado Francisco Del Ponte. E ele foi rapidamente até a casa da família e também viu toda aquela cena. E ele começou a fazer as investigações. E ele foi até o hospital onde o Tartaruga estava, para poder entender o que realmente aconteceu ali. E o Tartaruga disse que não lembrava muito do que tinha acontecido, mas ele relatou que 3 marginais entraram na casa e ele chegou a brigar com um deles e posteriormente eles fizeram aquela crueldade com as meninas. Só que o delegado, ele não estava convicto com aquilo, porque ele estava achando muito estranho, porque as lesões que o Tartaruga tinha era leve em comparação com a das meninas. E a casa, ela não teve nenhum pertence roubado. Então, ele começou a suspeitar do Tartaruga. E o delegado chegou a conversar com o Nelson sobre o caso e disse que o Tartaruga era o suspeito. E rapidamente, o Nelson se revoltou, dizendo que nunca seria o Tartaruga, porque ele era como se fosse um filho para a família. E durante a conversa do Nelson e o delegado, ele disse que na casa, naquele dia, tinha mais pessoas. Tava a empregada e o piscineiro também. Então o delegado ele foi conversar com os dois e eles disseram que ficaram na casa, mas a empregada foi a primeira a ir embora e o piscineiro foi depois. Ou seja, na hora do crime só tava o Tartaruga e as meninas. E já no dia seguinte, o delegado, pensando em uma possível fuga do Tartaruga, ele foi novamente no hospital onde ele estava, só que ele foi acompanhado de um juiz e um advogado. E ele questionou novamente sobre o caso, se ele lembrava de algo que tinha acontecido, e foi ali que ele confessou que cometeu o crime. Ele relatou como tudo aconteceu, ele disse que foi para cima da irmã mais velha, a Renata, e esfaqueou ela no sofá da casa e levou ela para a mesa da cozinha.
E a Roberta, ela não escutou nada porque ela estava no segundo andar da casa jogando videogame com um fone de ouvido num volume alto. Mas por algum motivo ela desceu e ela viu a sua irmã morta. E momentaneamente ela tentou fugir da casa, mas infelizmente ela não conseguiu e o Tartaruga também esfaqueou. Agora eu fico imaginando como que ficaram os pais das meninas, porque eles jamais iriam acreditar que alguém tão próximo ia praticar um crime como esse. Para vocês terem uma ideia de como o Tartaruga era próximo da família, o Nelson pagava a faculdade de engenharia dele. E a dona Rita, diversas vezes que o Tartaruga ia na casa da família para almoçar, ficar lá no final de semana, ela levava ele embora de carro, para que ele não pegasse ônibus. As meninas, elas tiveram suas roupas rasgadas, elas se encontravam nuas. E o médico legista concluiu nos exames que não houve a conjunção carnal, mas ele afirma que houve ato libidinoso. No julgamento desse caso, diante o júri, o Tartaruga disse que não lembrava de nada. Ficava dizendo que teve um apagão e só lembrava de ter voltado a si no hospital. Mas no dia seguinte ele disse que estava lembrando de como aconteceu e ele começou a contar a história. E ele também disse que quando viu o Nelson chegando na casa, ele se abaixou na garagem e ele começou a se cortar para ele fingir que foi agredido no assalto. O Nelson, ele acredita que se ele não tivesse gritado quando ele viu as suas filhas, ele provavelmente também estaria morto pelo Tartaruga. Ele ia matar todo mundo e todos iam acreditar na versão dele. O Antônio Carlos Rodrigues, o Tartaruga, ele foi condenado a 57 anos de prisão por estupro e homicídio triplamente qualificado, mas na época do crime o tempo máximo de cumprimento de pena era de 30 anos. E a família e as pessoas próximas que souberam do caso, eles criticaram muito porque provavelmente ao passar do tempo ele vai ter progressão de pena e logo logo ele já estaria nas ruas novamente. E esse foi o caso das irmãs Yoshifusa. Compartilhe esse podcast para amigos e sigam lá a gente no Instagram, @História de um Crime. E obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.